Você já parou para pensar na caixa mais poderosa da história humana? Não é um tesouro de piratas, nem um cofre de banco. É o objeto onde a presença de Deus habitou na Terra. Seu nome? A Arca da Aliança. Por séculos, ela foi o coração pulsante da fé de um povo, capaz de abrir rios, derrubar muralhas e fulminar aqueles que ousassem tocá-la. Mas o que havia dentro dela? E, detalhe por detalhe, como Deus ordenou que ela fosse construída. Hoje vamos desvendar, passo a passo, a arquitetura e os segredos deste artefato sagrado. Prepare-se para uma jornada imersiva que começa no Monte Sinai. A história começa em Êxodo capítulo 25, logo após a entrega da lei. Deus, falando a Moisés, dá a primeira ordem: farão uma arca de madeira de acácia. O primeiro detalhe crucial é a madeira. Acácia, ou citim, uma madeira resistente, comum no deserto, que simbolizava a durabilidade e a humanidade da arca. O segundo detalhe era a cobertura. Esta caixa não seria de madeira à vista. Deus ordenou que ela fosse revestida de ouro puro por dentro e por fora. Isso criava uma cápsula perfeita e intransponível. Um tesouro digno de ser o trono terrestre do Eterno. E as dimensões? Deus é um Deus de precisão. A arca tinha 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Em medidas atuais, isso daria aproximadamente 111 centímetros de comprimento por 67 centímetros de largura e altura. Uma caixa relativamente compacta, mas de peso e significado incalculáveis. Para que pudesse ser carregada, Deus ordenou que se fizesse uma moldura de ouro ao redor e 4 argolas de ouro, 2 de cada lado perto dos pés. Nelas seriam inseridos os varais de acácia revestidos de ouro. E aqui está uma regra de manuseio que demonstra seu poder. Os varais ficarão nas argolas da arca, deles não se tirarão. Ela deveria estar sempre pronta para ser carregada e jamais ser tocada diretamente. Se o corpo da arca era o cofre, sua tampa era o assento da glória. Este é o propiciatório, ou caporet, em hebraico, que significa cobertura ou lugar de expiação. O propiciatório não era de madeira, era feito de ouro puro e maciço. E em suas extremidades ficavam os seres angelicais mais icônicos da Bíblia: 2 querubins de ouro. Eles deveriam ser feitos de ouro batido a martelo, da mesma peça que o propiciatório. Suas faces se voltavam uma para a outra, e suas asas se estendiam para cima, cobrindo o propiciatório. Era como um trono, guardado por anjos de ouro, onde o poder do céu encontrava a terra. O propiciatório era o ponto de encontro. Ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins. Este era o lugar da Shekinah, a glória manifesta de Deus. O exterior e a tampa eram magníficos, mas o verdadeiro poder e significado estavam escondidos dentro deste cofre de ouro. O que a arca guardava? A Bíblia nos diz que a arca era a depositária de 3 relíquias sagradas, 3 testemunhos da relação entre Deus e a humanidade. Relíquia 1, as tábuas da lei, o item principal e original. Dentro da arca estavam as 2 tábuas de pedra, onde o próprio Deus havia escrito os 10 mandamentos. Elas eram a essência da aliança, o contrato entre Deus e o seu povo. Relíquia 2, a vara de Arão que floresceu, um detalhe de poder e autoridade. Em Números, capítulo 17, lemos sobre a rebelião contra a liderança de Arão. Para provar quem ele havia escolhido, Deus ordenou que se colocassem as varas dos chefes tribais no tabernáculo. No dia seguinte, apenas a vara de Arão havia brotado, florescido e dado amêndoas. Um milagre botânico dentro da arca, como um eterno lembrete de quem possuía autoridade sacerdotal. Relíquia 3,
O pote de maná, o alimento do deserto. O maná foi o alimento milagroso que sustentou os israelitas por 40 anos no deserto. Para que gerações futuras se lembrassem deste milagre, uma porção foi colocada em um vaso de ouro. Este pote, repleto do pão que desceu do céu, também foi guardado na Arca da Aliança. Pense comigo: a lei quebrada, a autoridade contestada e o alimento provido. 3 símbolos guardados sobre o propiciatório, onde o sangue da expiação era aspergido uma vez por ano. A arca era, portanto, mais que um cofre. Era o memorial da graça, onde Deus cobria a falha humana com a sua presença e perdão. O poder da arca não era simbólico, era prático. Ela abriu o Rio Jordão para a travessia. Ela fez as muralhas de Jericó ruírem, e quando capturada pelos filisteus, trouxe pragas e destruição. Seu manejo errado podia custar a vida, como no caso de Uzá, que morreu ao tentar segurá-la para que não caísse. Mas onde está ela hoje? A última menção bíblica de sua localização é vaga, e a maioria dos estudiosos crê que ela tenha sido destruída ou escondida antes da destruição de Jerusalém pelos babilônios. O fato é que ela desapareceu da história, deixando para trás um legado de mistério, glória e poder inigualável. Do ouro puro aos varais de acácia, do propiciatório aos 3 objetos sagrados em seu interior, a Arca da Aliança é a prova detalhada da atenção de Deus em sua relação com a humanidade. Qual detalhe da arca mais te impressionou? Deixe sua resposta nos comentários. E se você gostou de desvendar este mistério bíblico, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos históricos e imersivos como este. Até a próxima!